Meu nome é Camila Ribeiro, tenho 29 anos, e nunca pensei que a pior dor que eu sentiria viria não de um desconhecido, mas dos meus próprios pais. Há 2 anos eles ignoraram completamente o meu casamento. Nem uma mensagem, nem uma ligação, nem sequer um parabéns. Mas o que aconteceu meses depois me deixou sem chão. Eles apareceram na porta da minha casa, vestidos de culpa disfarçada, pedindo dinheiro para pagar o casamento da minha irmã mais nova. E quando eu disse não, o inferno começou. Naquele dia, percebi que para eles, eu não era uma filha. Era apenas um recurso. Mas antes de te contar o que aconteceu depois, deixa um comentário dizendo de onde você está assistindo e se já viveu algo parecido com sua família. E se ainda não é inscrito, se inscreva agora. Porque esta história é sobre o tipo de injustiça que destrói por dentro, mas também sobre como renascer depois de ser traída por quem deveria te proteger. Tudo começou muito antes daquele pedido vergonhoso. Começou numa casa onde o amor sempre teve preço, e o valor dele mudava conforme quem estava recebendo. Eu cresci acreditando que era amada, até entender que, na verdade, eu era apenas a sombra da filha perfeita. Crescer na casa dos Ribeiro era viver em um palco. E minha mãe, Vera, era a diretora de um espetáculo onde só uma filha tinha o papel principal. Desde cedo, ficou claro que esse papel nunca seria o meu. Minha irmã mais nova, Larissa, era a menina dos olhos deles. Cabelo loiro natural, sorriso encantador, jeitinho dócil. Eu era a que precisava tentar mais, a que não sorria o suficiente, a que tinha uma energia difícil. Essas frases, ditas com voz doce, moldaram minha infância como uma escultura feita à base de rejeição. Lembro de um aniversário em que pedi uma bicicleta. Meu pai prometeu que daria uma para mim e outra para Larissa. No dia da festa só havia uma, e era cor-de-rosa, com laços, e tinha o nome da minha irmã escrito em letras douradas. Quando perguntei pela minha, ele riu e disse: "Você já é grandinha para isso, filha. Precisa aprender a andar sozinha." Eu tinha 9 anos. Essas pequenas feridas se acumulavam como poeira sob o tapete da casa. Cada vez que eu tentava agradar, algo dava errado. Se tirava boas notas, ouvia: "Mas a Larissa consegue sem tanto esforço." Se me arrumava para um evento, escutava: "Sua irmã tem um jeito mais natural, devia aprender com ela." Com o tempo, parei de tentar. Aprendi que o silêncio doía menos do que ouvir que eu nunca seria o suficiente. Enquanto Larissa ganhava afeto e presentes, eu aprendia a ganhar resistência. E sem perceber, comecei a construir a armadura que um dia me salvaria. Mas naquela época, eu ainda acreditava que, se me esforçasse um pouco mais, talvez conseguisse um olhar de orgulho. Mal sabia que naquela casa o amor era um privilégio com sobrenome e aparência. Quando entrei na adolescência, as comparações se tornaram parte da rotina, como o café da manhã ou o som do portão batendo. Minha mãe sempre dizia que Larissa nasceu para brilhar, e o pior é que ela realmente acreditava nisso. Enquanto minha irmã fazia aulas de balé, piano e teatro, eu era a encarregada de ajudar nas tarefas da casa e cuidar do cachorro. A justificativa era sempre a mesma. "Você é mais responsável, Camila. Larissa é sensível, precisa de mais apoio." Ai, mas no fundo eu sabia. Responsabilidade era apenas outro nome para invisibilidade. As festas de família eram um desfile de favoritismos. Meus tios elogiavam a beleza da Larissa. Meu pai ria alto das piadas dela. E eu? Era a plateia que aplaudia sem ser vista. Certa vez, numa confraternização, ouvi minha mãe dizer a uma vizinha: "A Camila é boa menina, mas a Larissa... essa nasceu com estrela." Aquela frase ficou ecoando na minha cabeça por semanas. Comecei a me isolar, trocando as conversas por livros e música. Na escola, eu me destacava nos estudos, mas em casa isso não importava. Quando mostrei o boletim com notas quase perfeitas, minha mãe apenas respondeu: "A Larissa vai se apresentar no recital do conservatório. Vai ser televisionado." E assim, o meu orgulho virou silêncio. Foi nesse período que desenvolvi o hábito de escrever em diários. Ali, em páginas secretas, eu derramava o que nunca podia dizer em voz alta. Escrevia sobre o que era ser a filha esquecida, a segunda opção, a sombra. E sem saber, estava começando a criar uma voz, a minha, que um dia seria impossível calar. Mas naquela época, eu ainda acreditava que o amor da minha família poderia ser conquistado. Eu só não imaginava que, para eles, o amor vinha com uma etiqueta de comparação e validade. Quando completei 18 anos, decidi que não queria mais viver na sombra de ninguém. Passei no vestibular para jornalismo em uma universidade pública e vi aquilo como a chance de, finalmente, ser vista. Meu pai não ficou orgulhoso.
ficou irritado. Jornalismo? Isso não dá dinheiro. Larissa vai fazer direito. Essa sim vai ter futuro. Naquela frase, ele não via uma escolha. Via uma ameaça à ordem que ele mesmo criou. Me mudei para uma república estudantil e, pela primeira vez, respirei o ar da liberdade. Sem o olhar julgador da minha mãe e o tom de decepção do meu pai, comecei a me descobrir. Trabalhava meio período em uma livraria, estudava à noite e, nas horas vagas, escrevia artigos sobre desigualdade familiar. Ironicamente, um tema que eu conhecia de cor. Enquanto isso, Larissa vivia como uma princesa. Faculdade particular paga, carro novo e mesada semanal. E mesmo assim, meus pais diziam: Camila, você devia aprender com a sua irmã. Ela sabe aproveitar a vida sem reclamar. Meu primeiro confronto direto com eles veio quando decidi não passar o Natal em casa. Disse que queria ficar na cidade e aproveitar o recesso com amigos. Meu pai respondeu frio: nem pra isso você presta. Família vem primeiro, sempre. Mas família, pra mim, já não era sinônimo de abrigo. Era sinônimo de ferida. Naquela noite, deitei no colchão fino do meu quarto alugado e percebi que, pela primeira vez, eu não sentia culpa. Pela primeira vez, o silêncio não era solidão. Era liberdade. E foi nesse silêncio que plantei a semente da mulher que um dia teria coragem de dizer não e mudar tudo. Os anos seguintes foram de luta e transformação. Trabalhei em 3 empregos diferentes: revisora, vendedora de livraria e assistente de redação, até conseguir uma vaga fixa em uma revista local. Era pouco, mas era meu. Cada texto publicado era como uma cicatriz que se tornava medalha. E mesmo que ninguém da minha família lesse minhas matérias, eu sabia que estava construindo algo que não dependia da aprovação deles. Enquanto eu batalhava para pagar aluguel e comida, Larissa postava fotos em viagens internacionais. Meus pais comentavam em todas com corações e frases como orgulho da mamãe. Nas minhas, o silêncio. Até o dia em que publiquei um artigo que viralizou sobre como o amor condicional pode arruinar famílias. Recebi prêmios, convites e uma promoção. Foi quando minha mãe me ligou, depois de meses sem contato, e disse com sua voz doce e ensaiada: que bom que finalmente você está fazendo algo da vida. Não era um elogio. Era um lembrete de que, para ela, eu só existia quando era útil. Com o aumento do salário, aluguei meu próprio apartamento, um espaço pequeno, mas cheio de paz. Quando contei à minha família, meu pai comentou: bom, pelo menos uma de nós aprendeu a se virar. E Larissa completou rindo: pena que é num bairro simples. Eu ri junto. Não porque achei graça, mas porque finalmente entendi. Rir era mais leve do que discutir com quem nunca entenderia. Foi nesse apartamento que conheci André, um fotógrafo que trabalhava para a mesma revista. Ele tinha o olhar sereno de quem enxerga além das aparências. E foi com ele que aprendi que o amor verdadeiro não é competição, é refúgio. Mas para minha família, ele seria apenas mais uma razão para desprezo. Eles ainda acreditavam que eu não merecia nada que viesse sem o selo da aprovação deles. André era diferente de tudo que eu conhecia. Ele me ouvia sem pressa, elogiava meu trabalho sem me diminuir e fazia eu me sentir em casa até no silêncio. Nosso relacionamento cresceu com calma, regado a cumplicidade e respeito, algo que eu jamais experimentara dentro da minha própria família. Com ele, aprendi que amor não é disputa, é descanso. E foi justamente esse descanso que acendeu o inferno dentro da minha casa de origem. Quando apresentei André aos meus pais, o jantar terminou em constrangimento. Minha mãe passou a noite analisando a roupa dele, o jeito de falar, e por fim perguntou: ele tem família boa, Camila? André, educado, respondeu com um sorriso: minha mãe é professora pública e meu pai mecânico. O olhar dela mudou instantaneamente. Ah, entendo. Entendo. A palavra que ela usava quando queria dizer desprezo. No dia seguinte, recebi uma ligação do meu pai. Camila, não leve a mal, mas acho que você devia pensar melhor. Um fotógrafo? Você precisa de estabilidade, alguém que te leve pra cima. Ri sozinha ao desligar. Eles falavam como se eu fosse uma empresa falida, não uma filha adulta prestes a construir sua própria vida. Meses depois, André me pediu em casamento. Foi simples. Num pôr do sol à beira da praia, com o vento bagunçando meu cabelo e um anel pequeno, mas cheio de significado. Chorei. Disse sim. E pela primeira vez, senti que estava escolhendo algo sem o peso da aprovação de ninguém. Enviei uma mensagem no grupo da família contando a novidade.
Silêncio. Horas depois, Larissa mandou um emoji de coração. Seco. Automático. Minha mãe respondeu no dia seguinte. Espero que saiba o que está fazendo. Casamento não é brincadeira. Meu pai apenas visualizou e não respondeu. Naquele momento, percebi que o amor que eu havia encontrado ameaçava a estrutura da rejeição que eles haviam construído. E quando o amor não cabe no controle de alguém, ele vira ofensa. Começamos a planejar o casamento com cuidado, sem luxo, mas com tudo o que importava. Significado. Eu e André queríamos algo íntimo, cercado apenas de pessoas que realmente torciam por nós. Mesmo assim, uma parte de mim ainda esperava, contra toda a razão, que meus pais aparecessem, que dissessem estamos orgulhosos. Enviei os convites pessoalmente. Eles receberam com aquele sorriso protocolar que sempre me gelava por dentro. Vamos ver se conseguimos ir, filha, disse minha mãe, sem olhar nos meus olhos. Nos meses que antecederam o grande dia, o silêncio deles era ensurdecedor. Nenhum telefonema, nenhuma mensagem perguntando sobre vestido, local ou data. Larissa, por outro lado, postava fotos com os pais em almoços de família, eventos, viagens. Em cada imagem, eu era o recorte que faltava. E ainda assim, me peguei tentando justificar. Eles estão ocupados. Ainda vai dar tempo de se importarem. Na véspera do casamento, liguei para minha mãe uma última vez. Mãe, só queria confirmar se vocês vão vir amanhã. Ela suspirou fundo e respondeu, fria. Camila, sinceramente, seu pai está exausto. E Larissa tem uma prova importante. Casamento é bonito, mas nem tudo precisa ser um evento. Faça o seu e seja feliz. A ligação caiu num silêncio que parecia eterno. No dia seguinte, enquanto me arrumava, senti o vazio do espelho refletir mais do que minha imagem. Mas quando André entrou na sala e me olhou com aquele amor calmo, entendi que não precisava de plateia. Quando dissemos sim, não eram apenas duas pessoas se unindo, era eu me libertando de anos de invisibilidade. Naquele altar simples, com o sol atravessando as janelas, prometi a mim mesma que nunca mais mendigaria amor onde só havia vaidade. Mesmo assim, à noite, enquanto dançava com André sob as luzes suaves, uma parte do meu coração ainda esperava ouvir o toque do telefone, a mensagem que nunca veio. Mas o que veio, meses depois, foi algo muito diferente. E infinitamente mais cruel. 3 meses depois do meu casamento, a vida finalmente começava a se encaixar. Eu e André estávamos felizes, dividindo sonhos e dívidas, como qualquer casal normal. O trabalho na revista ia bem e começávamos a guardar dinheiro para comprar um pequeno terreno. Foi então que o telefone tocou, em uma tarde qualquer. Era minha mãe. Atendi com o coração acelerado, acreditando por um segundo que ela ligava para se desculpar. Ou talvez para dizer que sentia saudades. Mas a voz dela soou neutra, quase ensaiada. Camila, precisamos conversar. É sobre a Larissa. O que aconteceu? Perguntei já preocupada. Sua irmã vai se casar. É um momento muito importante para a família e... Bom, estamos com algumas pendências financeiras. Precisamos de ajuda para cobrir os custos. Fiquei em silêncio por alguns segundos, tentando processar. Eles ignoraram meu casamento inteiro. E agora me pediam dinheiro para bancar o da filha perfeita. Mãe, você está me pedindo para ajudar a pagar o casamento da Larissa? Não é ajudar, é contribuir. Afinal, somos uma família. Todos devem participar. A palavra família saiu da boca dela como uma ironia cruel. Respirei fundo e perguntei. E quanto vocês precisam? 70 mil. O salão é caro, mas é o sonho dela. E você está estável agora, não está? Ri, sem humor. 70 mil. Era praticamente tudo o que tínhamos guardado desde o início do casamento. Mãe, vocês não foram ao meu casamento. Silêncio do outro lado. Camila, não vamos reviver o passado. O da Larissa vai ser diferente. Será um evento grande. Você devia se orgulhar. Aquela frase foi a faísca que incendiou tudo. Senti algo dentro de mim se partir. Não de raiva, mas de lucidez. Entendi, enfim, que amor condicional não é amor. E foi naquele momento que encontrei a coragem de dizer a palavra que me libertaria. E também me condenaria. Não. Do outro lado da linha, o silêncio durou longos segundos. Dava para ouvir a respiração da minha mãe se tornando pesada, ofendida, como se eu tivesse dito algo obsceno. Como assim, não? Ela sussurrou, num tom que misturava choque e indignação. Exatamente isso, mãe. Não. Camila, você está brincando. É sua irmã. Ela sempre te apoiou. Ri amargo. Ela me apoiou? Mãe, vocês sequer apareceram no meu casamento. Ah, por favor,
não comece com drama. Foi uma fase complicada. Seu pai estava sobrecarregado e você sempre foi tão independente. Aquela palavra outra vez. Independente. O disfarce bonito que eles usavam para esconder a indiferença. Do outro lado, minha mãe soltou um suspiro longo e disse: "Eu não esperava isso de você, Camila. Sempre achei que fosse a mais racional. Ser racional é não financiar o ego de quem nunca me respeitou. Cuidado com o que fala, menina. Está se tornando amargurada, igual aquelas mulheres que ninguém aguenta." Quando desliguei, minhas mãos tremiam. Não de medo, de libertação. Eu sabia que aquele não ia custar caro, mas finalmente soou como uma resposta justa à vida inteira de abusos silenciosos. No dia seguinte, meu pai me mandou uma mensagem curta: "Você decepcionou sua mãe. Pense bem no que está fazendo." E logo depois, Larissa enviou uma sequência de áudios cheios de veneno passivo. "Não acredito que você está estragando o meu momento. Eu sempre te defendi. Mas você adora ser a vítima, né? Só pensa em si mesma." Foi ali que percebi. O inferno não era feito de fogo, mas de culpa fabricada. Durante anos, eles me ensinaram que amor significava ceder. Agora, por não me curvar, eu era a inimiga. Nos dias seguintes, o telefone não parou. Tias, primos, até amigos de infância, todos repetindo o mesmo discurso. "Camila, é só dinheiro. Sua mãe está magoada. Pensa na família." Mas ninguém pensou em mim quando chorei sozinha no meu próprio casamento. Ninguém pensou em mim quando eu não tinha sequer um parabéns. Dessa vez, eu ia pensar. E foi aí que o inferno começou. Não porque eu disse não, mas porque pela primeira vez eu disse sim pra mim. Os dias seguintes foram uma tempestade disfarçada de silêncio. As mensagens cessaram, mas a calmaria era falsa. A calmaria de quem prepara um ataque. Na semana seguinte, comecei a notar o que realmente estava acontecendo. Colegas de trabalho comentavam com cuidado sobre boatos estranhos. Parentes distantes me olhavam diferente nas redes sociais. Minha mãe tinha começado sua campanha. E como sempre, Larissa era o rosto da vitimização. Um post apareceu no Instagram da minha irmã, uma foto dela com os pais, todos sorrindo, legendada com: "Nem todos entendem o valor da família, mas o amor sempre vence." Milhares de curtidas, dezenas de comentários elogiando a união linda dos Ribeiro. E entre eles, um que me atingiu como uma faca. Pena que nem todos os filhos sabem reconhecer o sacrifício dos pais. Eu não precisava de nomes. Sabia que era sobre mim. Nos grupos da família, o discurso era o mesmo. Eu tinha mudado. Estava distante. Cheia de orgulho por causa de um marido artista e um salário de jornalista. Larissa, com sua habilidade teatral, chorava nas chamadas de vídeo dizendo que só queria paz, mas que Camila tinha se tornado fria e ingrata. Meu pai, que sempre foi o mais contido, também entrou no jogo. Ligou para um tio em comum dizendo que estava preocupado com o meu comportamento. "Ela anda agressiva, não quer ajudar a irmã, vive com más companhias. O André é quem está colocando coisas na cabeça dela." Soube disso por uma prima que não aguentou ver a injustiça e me contou tudo. Fiquei dias sem dormir. Não pelo medo da difamação, mas pela dor de perceber que a guerra vinha de dentro da própria casa. Tentei ignorar, focar no trabalho, mas cada vez que abria o celular, lá estava. Fotos da Larissa provando que tinha a família perfeita e legendas que soavam como mensagens cifradas para mim. André percebeu o peso nos meus ombros. "Eles estão tentando te fazer voltar pro papel antigo, amor. A filha que obedece e se cala." "Eu sei." Respondi. "Mas dessa vez não volto, porque quem aprendeu a viver sem o aplauso da família já não precisa mais da plateia." Mas eu subestimei o quanto eles estavam dispostos a me punir. A guerra de aparências estava apenas começando, e logo ela se tornaria pessoal, cruel e pública. Os meses seguintes foram uma aula sobre o quanto o orgulho ferido pode ser destrutivo. Minha mãe não apenas espalhou mentiras, ela construiu uma narrativa. De acordo com ela, eu afastei a família por influência do meu marido. E agora, me achava melhor que todos. Essas palavras começaram a circular em grupos de WhatsApp da família e até entre colegas de trabalho. Certo dia, minha chefe me chamou para conversar com o rosto tenso. "Camila, não quero me intrometer, mas... seus pais me enviaram uma mensagem. Disseram que estão preocupados com você, que você está passando por uma fase emocional complicada." Senti o chão sumir. "Eles o quê?" "Disseram que você se isolou, que tem sido instável, que o André te manipula." Meu coração disparou.
Eles estavam tentando destruir minha reputação profissional. Voltei para casa tremendo, entre raiva e incredulidade. André me esperava na varanda. O que foi? Contei tudo, e ele respirou fundo antes de dizer: eles estão perdendo o controle e querem te arrastar junto. Se você reagir com raiva, eles vencem, mas era difícil conter. Passei dias revivendo cada injustiça, cada humilhação antiga, sentindo o passado e o presente se misturarem como um nó sufocante. Enquanto isso, Larissa seguia com seus preparativos de casamento, e cada foto parecia uma provocação. Convites dourados, ensaios de vestido, jantares com os pais e, claro, postagens com legendas sutis. Alguns nascem para o amor, outros para o ressentimento. Os amigos em comum começaram a se afastar. Alguns acreditaram na história dela, outros simplesmente não queriam se envolver. Fiquei cercada por silêncio e olhares de pena. O mundo inteiro parecia compactuar com o castigo que minha própria família me impunha. Foi nesse ponto que percebi que a dor já não era só emocional, era física. Acordava com o peito apertado, as mãos frias, o estômago revirado. Mas no fundo, uma voz insistia: a pior coisa que você pode fazer é desistir agora. Se eles te querem destruída, viva é a vingança mais elegante. E foi nessa dor que algo em mim começou a mudar. Não seria mais a filha ferida. Eu seria a mulher que ia reconstruir o próprio nome, mesmo que isso custasse tudo. Naquela noite, sentei no chão da sala, cercada de memórias que já não me pertenciam. Fotos antigas, recortes de infância, cartas guardadas. Tudo parecia pesado demais. Peguei uma caixa e comecei a guardar o passado ali dentro, uma lembrança por vez. Não era um gesto de raiva, era um ritual. Eu estava finalmente enterrando a filha que tentou ser aceita. Nos dias seguintes, parei de responder mensagens, parei de justificar, parei de explicar. Deixei o silêncio fazer o trabalho que as palavras não conseguiam. Bloqueei números, silenciei grupos, deletei conversas. E pela primeira vez, a ausência deles não doeu. Foi um alívio. André percebeu essa transformação antes mesmo de mim. Você está diferente, disse ele uma manhã, enquanto eu preparava café. Cansada de ser a culpada, respondi: não, amor, está mais calma. E eu estava. Porque algo dentro de mim havia se endireitado. Como se depois de anos curvada para caber, eu finalmente tivesse endireitado a coluna. Comecei a mergulhar no trabalho. Escrevia matérias sobre relações tóxicas, sobre o peso das expectativas familiares, sobre como o amor pode se tornar prisão. Cada texto era um espelho e uma libertação. A editora da revista percebeu a força emocional das minhas palavras e me convidou para liderar uma nova coluna. Nomeei-a de Laços e Ganchos, porque alguns laços unem, mas outros nos enforcam. O sucesso da coluna foi quase imediato. Leitores escreviam cartas dizendo que se viam em minhas histórias. Mães, filhas, irmãos, todos presos em redes de manipulação disfarçadas de amor. Percebi, então, que não era a única vivendo esse inferno disfarçado de lar, e que talvez contar a verdade fosse minha forma de curar. Mas o silêncio tem um preço. E quando minha família percebeu que eu já não reagia, que o escândalo não me afetava, eles fizeram o que pessoas controladoras sempre fazem quando perdem o poder. Foram longe demais. O casamento da Larissa chegou como um furacão que ninguém poderia ignorar. Era impossível não ver. Estava em todas as redes sociais, jornais locais, blogs de noivas. Meus pais, radiantes nas fotos, pareciam encenar uma felicidade de novela. E eu, que deveria ser esquecida, me vi citada em cada legenda disfarçada, em cada frase indireta. Família é quem está ao seu lado em todos os momentos importantes. Era o tipo de veneno que se disfarça de doçura. Ignorei o máximo que pude, até que numa manhã recebi uma notificação. Uma matéria de uma revista de sociedade local trazia o título Casamento dos Ribeiro, um conto de fadas e a filha ausente. Meu nome estava lá. Diziam que eu preferiu se distanciar por questões pessoais, que a família tentou reaproximação, mas eu optara pelo isolamento. Era a versão deles, e como sempre, soava perfeita aos olhos dos outros. O pior veio horas depois, quando uma colega de trabalho sem maldade comentou: vi sua família na revista. Seu pai parece tão orgulhoso. Deve ser difícil para você, né? Eu sorri, por reflexo, e respondi: difícil foi aprender a viver sem aplausos. Mas por dentro, tremia. A dor antiga voltava com força. Não por querer estar lá, mas por perceber que ainda doía ser apagada publicamente. No mesmo dia, minha mãe me enviou uma mensagem fria.
Ainda dá tempo de aparecer na recepção se quiser. Mostre que é madura. Era claro, não era convite, era teste. Queriam me ver envergonhada, vulnerável, tentando provar algo. Respirei fundo e apaguei a mensagem. Não fui. No entanto, o golpe final veio na semana seguinte. Um vídeo começou a circular nas redes. Um trecho do discurso do meu pai, erguendo um brinde. A nossa filha, que sempre foi motivo de orgulho, exemplo de doçura e união familiar. O salão inteiro aplaudiu. E então, ele acrescentou: e também a outra, que esperamos reencontrar quando entender o verdadeiro valor da família. A gargalhada coletiva ecoou até meu celular. E eu entendi. O inferno tinha mudado de forma. Agora, era público. Mas o que eles não sabiam é que dessa vez, eu não ia me esconder. Eu ia transformar a dor em exposição, mas nos meus próprios termos. No dia seguinte àquele brinde humilhante, acordei com uma sensação estranha. Não de tristeza, mas de nitidez. Era como se depois de anos de fumaça e manipulação, eu finalmente enxergasse o palco inteiro. Eles tinham um microfone, mas eu tinha algo que ninguém podia tirar: a verdade. Sentei diante do computador e comecei a escrever. Não um desabafo, mas uma confissão cuidadosamente construída. O texto se chamava O Preço de um Sobrenome. Nas primeiras linhas, contei sobre a infância marcada pela comparação, sobre o amor medido em méritos, sobre o vazio de um parabéns que nunca veio. Não citei nomes, não precisei. As entrelinhas gritavam mais do que qualquer acusação. Escrevi por horas. Revivi cada ferida, cada silêncio, cada vez que fui chamada de ingrata por não aceitar ser invisível. Quando terminei, as mãos tremiam, mas de leveza. Enviei o artigo para minha editora sem explicar o contexto. Ela leu e respondeu minutos depois: Camila, isso é brilhante. Duro, verdadeiro e necessário. Vai sair na edição de domingo. No domingo, o texto foi publicado. E em poucas horas viralizou. Milhares de compartilhamentos, comentários, mensagens de leitores dizendo: sou eu nessa história. Finalmente alguém teve coragem de falar sobre isso. As palavras ecoaram mais longe do que eu imaginava. Programas de rádio me convidaram para entrevistas. Revistas queriam republicar o texto e até psicólogos citaram o artigo em palestras sobre abuso emocional familiar. Minha mãe me ligou furiosa. Você enlouqueceu? Está querendo nos destruir? Eu só escrevi sobre como é crescer sem amor, mãe. Isso é difamação. Só é difamação quando é mentira. Ela desligou. E pela primeira vez, o silêncio que veio depois não doeu. Era um silêncio de vitória. Não sobre eles, mas sobre mim mesma. Mas enquanto o mundo aplaudia a minha coragem, dentro da casa dos Ribeiro, o caos crescia. E o que aconteceu depois mostraria que, quando uma mulher finalmente fala, os que viviam do seu silêncio fazem de tudo para calá-la. O artigo virou um divisor de águas. De um lado, pessoas que me abraçavam sem nunca terem me visto. Do outro, o eco de uma família que desmoronava sob o próprio fingimento. Em poucos dias, minha caixa de mensagens se tornou uma montanha de histórias parecidas. Filhas esquecidas, filhos silenciados, irmãos comparados até perderem o brilho. Eu lia cada mensagem e chorava, não mais de dor, mas de reconhecimento. O que eu vivi, tantos viviam em segredo. Mas dentro de casa, o silêncio se transformou em veneno. Meu pai me mandou uma mensagem curta. Você destruiu sua mãe. Espero que esteja feliz. Não respondi. Já tinha aprendido que culpa é a forma mais eficaz de controle. Dias depois, uma prima me contou que Larissa chorava em público dizendo que eu arruinei a imagem da família. E minha mãe, teatral como sempre, andava dizendo que tinha perdido uma filha para a ambição. Mas o que eles chamavam de ambição, eu chamava de liberdade. Porque pela primeira vez, ninguém mais me obrigava a sorrir para disfarçar feridas. Eu tinha construído uma vida inteira fora do ciclo deles, e agora via com clareza o quanto isso os irritava. O rompimento final aconteceu quando minha mãe apareceu na redação da revista. Ela entrou de surpresa com o mesmo perfume que me dava enjoo desde a infância e exigiu falar comigo. Você vai se desculpar, Camila, publicamente. Vai dizer que exagerou, que estava emocionalmente abalada. Não, mãe, eu estava lúcida. Você acabou com a reputação da nossa família. Eu só contei o que vivi. Então você me obriga a te deserdar. Sorri sem ironia. Mãe, você não pode tirar o que nunca me deu. Ela ficou imóvel por um instante, e pela primeira vez vi nos olhos dela algo que nunca havia visto antes: medo. Não de mim, mas do que ela não podia mais controlar. Depois daquele dia, nunca mais nos falamos.
E o estranho é que, em vez de vazio, eu senti paz. A mesma paz que vem quando, depois de anos de tempestade, o céu finalmente abre. Mas eu ainda não sabia que o destino tinha uma reviravolta reservada e que a verdadeira vingança viria sem rancor, vestida de sucesso e de calma. Os meses seguintes foram uma mistura de paz e renascimento. Sem o peso da aprovação familiar, minha mente parecia respirar pela primeira vez. As palavras fluíam com força, como se anos de silêncio tivessem acumulado uma energia que agora transbordava. O texto seguinte que publiquei se chamava O Amor que Sobrevive ao Abandono, e novamente explodiu nas redes. Convites começaram a surgir de todos os lados. Palestras, programas de TV, podcasts. De repente, eu, a filha invisível, era ouvida por milhares. Mas o mais curioso é que o sucesso não trouxe euforia, trouxe serenidade. Porque agora eu sabia. Não era sobre fama, era sobre propósito. Escrever me curava, e curava quem lia. As mensagens que chegavam eram confissões de gente cansada de fingir que tem uma família perfeita. E em cada uma delas, eu reconhecia ecos da minha própria história. Com o tempo, a revista me ofereceu um cargo fixo de colunista sênior e um quadro semanal em vídeo. O primeiro episódio, intitulado Família Não é Sinônimo de Amor, teve milhões de visualizações, e em cada entrevista eu repetia o mesmo mantra: romper com o abuso não é falta de amor, é amor próprio. Enquanto isso, a família perfeita começou a ruir. Aquela imagem de união que meus pais sustentavam nas redes foi se desfazendo, devagar, como maquiagem sob a chuva. Amigos antigos se afastaram, parentes começaram a questionar versões antigas. Larissa, agora casada, postava cada vez menos. E quando postava, o sorriso era tenso, forçado. Soube por terceiros que ela e o marido enfrentavam dívidas pesadas depois do casamento luxuoso que eu me recusei a financiar. Meus pais, por sua vez, venderam parte do patrimônio para ajudar a filha caçula. Eu observava tudo de longe, sem raiva, apenas com um tipo de compaixão cansada. Porque a vida, quando quer ensinar, não precisa gritar. Ela repete lições até que o ego se curve. André, sempre ao meu lado, dizia que aquilo era justiça poética. Você não precisou se vingar, só precisou viver bem. E ele estava certo. A melhor resposta para o desprezo é prosperar em silêncio. E foi isso que fiz. Mas o destino, generoso em ironias, ainda tinha um último ato. Aquele que colocaria cada peça no lugar, diante de todos. Era uma tarde de outono quando recebi o convite. Uma universidade renomada de São Paulo organizaria um evento sobre relações familiares e superação emocional, e queriam que eu fosse a palestrante principal. Aceitei sem hesitar. O auditório era grande, e as inscrições se esgotaram em 2 dias. Seria a primeira vez que eu falaria diante de centenas de pessoas, não apenas como jornalista, mas como alguém que sobreviveu a uma história que muitos ainda vivem em silêncio. No dia da palestra, enquanto eu ajustava o microfone e revisava o roteiro, uma produtora se aproximou. Camila, chegaram alguns convidados especiais, um casal e uma mulher mais jovem. Disseram que são da sua família. Meu corpo gelou. Meu primeiro impulso foi sair dali, mas respirei fundo e disse apenas: deixa entrarem. Quando subi ao palco, meus olhos procuraram instintivamente por eles. Na terceira fileira estavam meus pais e Larissa. Minha mãe, impecável como sempre, segurava a bolsa no colo. Meu pai, rígido, evitava olhar para mim. Larissa, de cabeça baixa, parecia menor do que eu lembrava. Por um instante, voltei a ser a menina de 9 anos que só queria ser vista. Mas então, o público começou a aplaudir, e a lembrança se dissolveu. Eu não era mais a filha rejeitada. Era a mulher que transformou a rejeição em voz. Comecei a falar. Contei sobre o amor condicional, sobre o ciclo da culpa, sobre como o perdão começa quando a gente se escolhe. Não mencionei nomes, mas cada frase parecia atravessar o ar e pousar exatamente sobre eles. Há pais que criam filhos para manter o espelho intacto. Mas espelhos quebram. E às vezes, quando isso acontece, o reflexo finalmente se liberta. Enquanto eu falava, vi lágrimas silenciosas deslizarem pelo rosto de minha mãe. Meu pai, imóvel, apenas abaixou a cabeça. Larissa me olhava com uma mistura de arrependimento e vergonha, mas eu não senti triunfo, senti paz. Porque naquele momento entendi que, de alguma forma, o amor ainda existia, apenas em ruínas. Quando terminei, o auditório se levantou em aplausos longos. Minutos depois, minha mãe se aproximou, a voz trêmula, bem diferente daquela mulher que eu conhecia. Camila, nós vimos.
tudo. E eu... sinto muito. Olhei pra ela e sorri, sincera. Eu também, mãe. Sinto muito que tenha demorado tanto. Não houve abraço, nem precisava. O silêncio que nos envolveu não era de guerra, era de fim. O ciclo estava completo. Depois daquela palestra, o mundo pareceu girar mais devagar. Passei dias digerindo o que tinha acontecido, tentando entender o que realmente senti. Não era perdão imediato, nem reconciliação. Era uma trégua com o passado. Pela primeira vez, olhar para eles não doeu. Doía mais o tempo perdido. Os anos gastos tentando ser o que eles queriam, quando tudo o que eu precisava ser era eu mesma. No dia seguinte, recebi uma mensagem curta da minha mãe. Posso te ligar amanhã? Demorei horas para responder. No fim, digitei apenas, pode. A conversa foi estranhamente calma. Ela falou sobre o arrependimento, sobre o medo de envelhecer sozinha, sobre o orgulho disfarçado que sempre teve de mim. Eu ouvi, não interrompi, não rebati. E quando ela parou, disse apenas, mãe, eu não quero que a gente volte ao que era. Quero que a gente comece do zero. Do zero? Sem mentiras, sem fingimento. Só o que sobrar de verdade. Houve silêncio, e então ela respondeu com voz embargada. Eu aceito. Nos meses seguintes, falamos algumas vezes. Nada de abraços exagerados, nada de jantares em família. Apenas conversas curtas, honestas. Meu pai se manteve distante, mas já não hostil. E Larissa me enviou uma mensagem inesperada. Eu te invejava, sabe? Porque você era livre. Eu só sabia agradar. Não soube o que dizer, apenas respondi. Que bom que agora você pode ser também. E foi ali que entendi. O perdão não apaga cicatrizes. Ele só impede que elas doam toda vez que olhamos. A paz não vem quando o outro muda. Vem quando a gente não precisa mais que ele mude. Com o tempo, a vida se reorganizou. O sucesso continuou, mas sem pressa. Eu e André compramos nossa casa, pequena e cheia de luz. E cada vez que abria a porta, eu sentia que aquele lar, diferente da casa dos Ribeiro, não era construído com aparência, e sim com afeto real. O passado finalmente começava a se tornar apenas uma história. Mas uma história que eu mesma escrevi, linha por linha, sem censura e sem culpa. O tempo passou, e com ele veio uma calma que eu jamais havia conhecido. Aquela urgência de provar algo desapareceu, dando lugar a uma serenidade quase sagrada. Eu acordava todos os dias ao lado de André, com o cheiro de café e o som leve dos passarinhos no quintal. Nenhum luxo, nenhum aplauso, apenas paz. E percebi que era isso que eu sempre procurei, mesmo quando achava que buscava aprovação. Meu trabalho se tornou um refúgio. As palestras cresceram, os convites multiplicaram. Mas o que mais me tocava eram as mensagens anônimas de leitores dizendo: Camila, você colocou em palavras o que eu nunca consegui dizer. Era como se cada pessoa que me escrevia me ajudasse a costurar as partes rasgadas de mim. Eu já não escrevia para sobreviver, escrevia para curar. Um dia, durante uma entrevista, o apresentador me perguntou: se pudesse voltar no tempo, o que diria a Camila de 18 anos? Sorri e respondi sem pensar. Diria para não esperar que seus pais te amem da forma certa. Aprenda a se amar do jeito que eles não souberam. O estúdio ficou em silêncio. Não era uma resposta ensaiada. Era uma cicatriz falando. Com o tempo, entendi que a liberdade não era fugir da dor, e sim deixar de ser comandada por ela. Que família não é quem divide o sangue, mas quem te ensina a respirar sem medo. E que o amor verdadeiro não é aquele que prende. É o que te permite ser inteiro. Voltar a falar com minha mãe, mesmo que pouco, trouxe uma sensação agridoce. Ela nunca disse me perdoa, e eu nunca pedi me ame. Mas entre o que não foi dito, havia algo novo: respeito. E às vezes, o respeito é a forma mais madura de amor que pode existir entre duas pessoas que se machucaram demais. Enquanto isso, Larissa se reerguia aos poucos, agora longe das expectativas que a sufocavam. Trocamos mensagens raras, mas sinceras, e num desses dias ela escreveu: acho que no fim, você salvou todas nós. Chorei em silêncio, porque talvez fosse verdade. Às vezes, quebrar o ciclo é a forma mais bonita de salvar quem ainda está preso nele. Hoje, quando olho para trás, vejo que a minha história não é sobre vingança, é sobre renascimento. Não precisei humilhar ninguém, nem provar meu valor em palcos ou revistas. Tudo o que fiz foi me levantar e seguir. E foi esse simples ato de continuar que desarmou o ciclo de dor que minha família repetia há gerações. Se você chegou até aqui,
talvez tenha reconhecido um pedaço de si nesta história. Talvez também tenha sido o filho ou a filha esquecida, o que deu tudo de si e nunca recebeu o "estou orgulhoso de você". E se for esse o seu caso, quero te dizer algo. Você não precisa que te enxerguem para ser alguém. O seu valor não depende do olhar de ninguém. Às vezes, a família que te fere é a mesma que te empurra para descobrir quem você realmente é. Hoje eu moro em uma casa que comprei com o fruto do meu trabalho. Cada parede, cada planta, cada detalhe carrega o lembrete de que paz é o verdadeiro luxo. Ainda falo com minha mãe de vez em quando. Conversas breves, sem feridas abertas. Meu pai envelhece em silêncio e Larissa segue tentando encontrar o próprio caminho. E eu sigo escrevendo. Não para lembrar da dor, mas para nunca esquecer da força. Se essa história tocou você de alguma forma, deixa seu comentário aqui embaixo e me conta. Qual foi o momento em que você decidiu se escolher? E se ainda não fez isso, se inscreve no canal. Porque toda semana eu trago histórias que lembram que, mesmo nas feridas, existe beleza. Lembre-se, às vezes, o inferno começa quando você diz não. Mas o paraíso começa no exato instante em que você entende que nunca mais precisa pedir permissão para ser feliz. Obrigada por me ouvir. Até a próxima.